Pai seja com todos. O pastor Leonardo hoje me informou que ele não estaria conseguindo vir aqui com a gente hoje no nosso propósito. Hoje estava marcado para ele trazer uma mensagem para nós, mas ele não vai conseguir estar presente hoje, viu, irmãos? Então nós vamos fazer a oração, vamos seguir o cronograma. Hoje nós vamos falar sobre posicionamento e propósito, vai ser a nossa oração. E nós vamos estar remarcando depois para futuramente ele estar conosco aqui na live. É que esse horário da noite geralmente é o horário do trabalho dele. Então quando ele vem fazer live com a gente, ele meio que tira a hora da janta dele para vir fazer a live. E aconteceu um imprevisto no serviço, ele não vai conseguir estar vindo aqui com a gente nesse horário. Mas não tem problema. Orem por ele e em breve ele vem aqui trazer uma mensagem maravilhosa pro coração de vocês. Amém? Eu vou tentar até pegar um dia da folga dele pra trazer, porque aí fica até melhor, né, irmãos? Boa noite, Lu! Boa noite, pessoal. Graças e paz seja com todos. Então vamos seguindo o nosso cronograma. Hoje nós vamos estar orando sobre posicionamento e propósito. E nós vamos estar aqui lendo Jeremias 29:11 e também Filipenses 4:19. Glória a Deus, que diz assim: Filipenses 4:19. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória de Cristo Jesus. Jeremias 29:11 diz: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro com esperança. Deus, irmãos, ele não trabalha em nossas vidas por acaso, ele trabalha com um propósito. E tudo que nós vamos fazer para ele tem que ter um propósito. É para honrá-lo, é para glorificá-lo, é por excelência. A semana do sobrenatural é um propósito. Nós estamos aqui em um propósito de oração, onde nós tiramos 3 horários ao dia, né? O de manhã, um agora de noite, talvez você ore só mais tarde também, a sua próxima oração. Nós estamos tirando 3 horários para oração. E aí, cada um escolhe um período, assim, bacana para fazer, né? Cada uma de suas orações. E nós estamos o quê? Nos posicionando, porque esse propósito é para uma mudança. É para fluir em todas as áreas, é para que a vida seja transformada, é para que o cenário mude. Então, cada fase da nossa vida, até aquelas que parecem meio confusas, fazem parte de um alinhamento espiritual e nós precisamos o quê? Ter um propósito para vivê-las. Muitas das vezes nós queremos provisão, mas sem posicionamento. Respostas sem entrega, processos, né? E promessas, na verdade, sem os processos. Mas Deus, ele é claro quando ele diz que ele supre, ele cuida e ele direciona. Porém, há um caminho de alinhamento com ele. E o nome desse caminho é posicionamento. Não tem como viver o extraordinário de Deus, irmãos, sem o posicionamento. Então, isso é muito importante. Paz, Denilson. Então, quando nós nos posicionamos em Deus, nós entendemos que não é sobre correr atrás de tudo. É sobre estar sempre no lugar certo, tendo Deus como a sua principal base e alicerce. Não é sobre a ansiedade, mas é sobre a confiança que construímos nesse cenário. Não é sobre o que está nos faltando, é sobre entender que a provisão continua vindo dele. E é por isso que no meio de muitas situações difíceis, o nosso coração, por mais que às vezes ele dê aquela estremecida, ele sempre volta ao lugar. Por quê? Porque nós lembramos, por mais que a situação às vezes, né, o impacto dela nos faça ficar um pouquinho, como eu posso dizer, abalados por algum momento, mas nós sempre trazemos a memória que Deus está cuidando. Então, assim, a situação ela pode ter um impacto inicial, mas na hora a gente vai pensar, né? Calma, Deus vai cuidar de tudo. Porque a situação às vezes não é fácil, irmãos. A gente olha pro cenário, às vezes o cenário é de dor, o cenário é de lutas, o cenário é de ruínas, de muitas lágrimas, mas nós colocamos aquele impacto também, depois do impacto inicial, nós também trazemos aquele impacto da glória do Senhor sobre aquela situação. Então nós apresentamos a Deus o nosso problema e também os nossos problemas a Deus. E Deus, ele declarou, né? Há pensamentos de paz sobre vocês. E mais nenhuma necessidade sua passará despercebida diante dele. Então lembre-se disso, uma vida de posicionamento com Deus, irmãos, é uma vida aliada. Então quando nós estamos alinhados com os céus, assim como diz lá em Mateus 6,33, diz que quando nós buscamos o reino de Deus e a justiça dele, as demais coisas vão nos sendo acrescentadas. E tudo é tudo, tá? Então, o nosso papel é estarmos nos alinhando a ele, nos posicionando e construindo um relacionamento com ele, para que haja confiança. Boa noite, Adriano! Afinal, não tem como, irmãos, eu falar que eu confio em alguém se eu não tenho um contato com aquela pessoa.
Eu posso ouvir falar dela, mas confiança é algo construído, né? Então, hoje nós vamos estar orando sobre posicionamento e confiança, posicionamento e propósito. E nessa semana do sobrenatural, irmãos, nós estamos orando por todas as áreas da nossa vida. Hoje, eu trouxe uma pequena reflexão sobre esse tema. A palavra mesmo, quem iria trazer era o pastor Leonardo. Infelizmente, ele não conseguiu trazer, ele não está aqui conosco hoje, né? Mas em breve ele vem, em nome de Jesus. E essa palavra maravilhosa que ele ia trazer hoje, ele vai trazer muito em breve. Amanhã é o último dia do nosso propósito, né? Fizemos aí, ó, vai dar 7 dias certinho de propósito. Semana do sobrenatural, onde nós estamos fazendo 3 orações no dia, alinhando mais a nossa intimidade com Deus, alinhando mais a nossa vida no altar. E eu acredito, irmãos, que tem sido uma semana, assim, de... Como eu posso dizer? Não só alinhamento como posicionamento, mas também de vermos Deus de formas muito diferentes, nos detalhes da nossa vida. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. É crescer em confiança e ver Deus mais presente nos pequenos e mínimos detalhes da nossa vida também, né? Então, hoje nós estamos aqui no 6º dia da campanha e amanhã nós vamos fazer a oração de agradecimento. Então, amanhã você venha com sua gratidão e vamos falar para Deus tudo aquilo que nós somos gratos. Seja dos pequenos detalhes aos grandes detalhes, né? Aos grandes propósitos alcançados. E vamos lá, para a glória de Deus. Bora lá, irmãos? Sejam todos bem-vindos, irmãos. Vamos lá? Pai, nós nos colocamos nessa noite no 6º dia de propósito, com um coração assim, inicialmente já gratos. Nós sabemos, Pai, que a semana do sobrenatural, ela requer muito de nós posicionamento para o propósito. E nós que reconhecemos que muitas das vezes nós tentamos caminhar sem direção, tomando decisões que vêm de nós mesmos, sem consultar o Senhor. E muitas das vezes nos deixamos nos levar pela ansiedade, pelo medo e também paralisamos mediante aos propósitos. Mas nessa semana, Pai, nós tiramos para fazer um alinhamento no posicionamento com o Senhor. A semana do sobrenatural é uma semana onde nós estamos nos conectando mais a Ti, deixando o nosso eu de lado, desconectando um pouco das redes sociais, para fazer literalmente essa conexão com o céu. Porque muitas das vezes nós temos tempo para tantas coisas, esquecemos de alinhar os nossos passos. Então nós tiramos essa semana para aperfeiçoarmos esse alinhamento contigo, esse posicionamento, nosso relacionamento com o Senhor, para crescermos também mais em confiança. Hoje, Senhor, nós decidimos nos posicionar ainda mais diante de Ti. Então eu lhe peço, Pai, toca nos nossos pensamentos e alinha os nossos pensamentos com os Teus. Endireita, Senhor, os nossos caminhos e nos ensina a discernir o tempo certo, o lugar certo e as escolhas certas. Pai, a Tua palavra diz em Filipenses 4,19 que o Senhor supre todas as necessidades. E hoje nós descansamos nessa verdade. Porque sabemos que independente do cenário, das lutas, daquilo que muitas das vezes pode, né, acontecer e trazer o impacto que possa abalar um pouquinho o nosso coração, nós sabemos que o Senhor tem o poder e o controle de todas as coisas. E que nós venhamos hoje ter a nossa mentalidade mudada. Repreenda, Pai, a mentalidade de escassez. Repreenda, Pai, a mentalidade de ansiedade. Todas as preocupações que têm tentado roubar a nossa paz, a nossa fé, a nossa alegria, que saia em nome de Jesus. Paz, Gustavo, boa noite. Nós declaramos, Senhor, que nós somos fortes. E que o Senhor é a nossa fonte. E hoje nós estamos nos conectando mais um dia a Ti. Em Ti. E também como lemos aqui e tomamos posse da promessa de Jeremias 29:11, nós cremos que existe planos de paz sobre a nossa vida e nós cremos que o futuro está guardado em Ti. Nós cremos que o Senhor está escrevendo uma história de propósito e não de confusão. Pai, nos posiciona onde nós precisamos estar. Nos afasta do que não vem de Ti. Nós cremos que o Senhor é um Deus que está guardando o nosso futuro. Nós cremos que o Senhor é um Deus que já escreveu a nossa história.
E o inimigo muitas das vezes tenta brecar os nossos caminhos com confusão, com medo, com desânimo, com palavras que machucam, mas que isso mude. E que as dores do passado, que muitas das vezes ainda habitavam em nós, que nessa semana elas literalmente venham ser todas curadas. As dores das lembranças de falas, das lembranças de ações, tudo aquilo que por muitas das vezes te tirou o sono, te fez trazer à memória situações que lhe causavam ainda lágrimas e dores. Mesmo situações essas acontecendo há muito tempo. Mas que o Senhor nos cure. Nos dê uma cura completa. David, boa noite. Davi Hassani, boa noite. Pai, nos dê coragem para obedecer mesmo quando não entendermos. Que nós não venhamos negociar a nossa essência e muito menos o nosso chamado. Que nós não venhamos nos perder tentando provar nada para ninguém. Mas que nós venhamos viver para agradar, glorificar, honrar e com excelência tudo para ti. Obrigada, Denilson. Eu declaro, Pai, hoje que nós estamos alinhados com o propósito de Deus. Eu declaro que hoje nós estamos sendo guiados pelo Teu Espírito Santo. Eu declaro que a partir de hoje, obrigada, Adriano, nós não estamos mais perdidos, mas nós estamos sendo direcionados por Ti. Existe provisão, existe cuidado e existe promessa sobre nós. E tudo aquilo que não estava alinhado com o Teu propósito, Senhor, nós entregamos agora nas Tuas mãos. A nossa vida por completo, Pai. Comece a colocar as coisas em ordem, tudo aquilo que precisa ser colocado. Nos desenvolva em dons e talentos para melhor servir o Teu reino. E que nós venhamos, Pai, conseguir ainda influenciar ainda muitas vidas para Jesus, levando o Teu amor que cura, o Teu amor que restaura, o Teu amor que resgata, o Teu amor que transforma, o Teu amor que liberta para estas vidas. Porque tudo nunca foi sobre nós, sempre foi sobre o Senhor. Obrigada por nos fazer prosperar em tudo que formos fazer. Obrigada por nos ensinar que nós podemos alcançar até o extraordinário por meio daquele que nos fortalece. O Senhor é um Deus que tem suprido as nossas necessidades diárias. Obrigada, Pai, por cuidar da nossa saída e da nossa chegada até os nossos lares. Obrigada por ampliar as nossas tendas. Obrigada por derramar a Tua presença mais e mais. Obrigada, Pai, porque nós somos sedentos de Ti, a Tua presença tem sido estabelecida na nossa vida. E nessa semana do sobrenatural nós estamos nos alinhando mais aos céus. Então muito obrigada, Pai, por derramar a Tua unção sobre nós. Que a partir de hoje nada seja igual, tudo seja diferente. Que a partir de hoje nós venhamos cantar e glorificar o nome do Senhor. E que nós possamos, irmãos, em nome de Jesus, ver a glória dele refletindo nas nossas ações, nas nossas palavras, nos nossos louvores, na nossa adoração. Que haja a unção e o avivamento do Espírito Santo sobre a nossa vida. Nós confiamos em Ti, Pai, nós descansamos em Ti e nós avançamos debaixo da Tua direção. Essa semana é um marco sobre a nossa vida e nós cremos que é um marco de transformação, de sabedoria, de conhecimento, de posicionamento e de alinhamento com o propósito que o céu tem para nós. E nós veremos e saberemos que é o Senhor que tem feito tudo isso nas nossas vidas. E todos verão e saberão também que há um Deus que tem feito tudo isso em nossas vidas. Obrigada por tudo até aqui. E muito obrigada por tudo que o Senhor ainda fará. Obrigada, Jesus. Amém. Que nessa noite, em paz, você se deite, logo adormeça, porque o Senhor, o seu Deus, te faz viver em segurança. Que você torne a acordar amanhã tendo um dia maravilhoso e abençoado, porque o seu Deus te sustém. E eu volto com vocês amanhã 10 horas da noite. Lembrando que não tem devocional nessa sábado e domingo, não temos devocional da manhã. O próximo devocional da manhã, seguindo o nosso calendário, ele vai ser segunda, quarta e sexta, né? Essa semana foi terça e quinta. Então assim, Deus, ele é maravilhoso e ele tem cuidado de nós. Não se esqueça disso, não se esqueça de incluir o seu Deus na tua vida. E amanhã nós vamos vir aqui às 10 horas pra quê? Último dia da campanha. Depois a gente vai seguir dia 29, dia 30, dia 31,
todos com a oração normalmente às 10 horas. Mas amanhã finalizamos o propósito, tá bom? Então amanhã vem. Tem testemunho pra contar? A gente abre a oportunidade na live, você vem, fala o seu testemunho. E 10 horas amanhã da noite, nós estamos aqui pra encerrar a campanha. Amém? Então eu volto com vocês. Fiquem com Deus, até amanhã 10 horas. Tchau, tchau.